meu povo! Muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Miss. E vocês sabem, né? Quando eu apareço por aqui é porque tem coisa boa pra vocês, porque vocês sabem, vocês conhecem que Pod Miss é diferenciado. A gente só vai trazer aqui pra vocês pessoas que realmente vai fazer diferença na vida de vocês de alguma forma. Porque aqui não é somente Miss ou Misters, porque nós somos chique, né, gente? Fala com Mister também. Pod Miss fala com tudo aqui, meus amores. Vocês estão pensando o quê? Então, hoje a gente tá com uma pessoa muito especial, porque essa pessoa que estará comigo aqui hoje é alguém que vocês já conhecem. Porque geralmente ela está, na verdade, do outro lado. Porque ela é nossa co-host aqui no Pod Miss. É uma pessoa que vocês já viram com o nosso microfone, assim, ó. Eu sou fulana de tal, estou aqui hoje pelo Pod Miss, mas hoje ela está do outro lado. Por quê? Vocês sabem que o Pod Miss, tirando a Ariana Dutra, que vos fala, que poderia até ser, né? Mas não sou por opção minha. Meu Deus. Todas aqui são misses, né? Todas as nossas apresentadoras aqui são misses. Temos aqui a nossa querida Eduarda Brown, temos a nossa querida Letícia Galvão e temos a nossa querida quem? Quem? Vai, completa. Nicole Guedes! Aê! Bem-vinda, Nick! Obrigada, Ari, por me receber todo outro lado hoje. Do outro lado, né, gente? Vocês já viram aí a Nicole muitas vezes aí com o microfone do Pod Miss, entrevistando aí pessoas do mundo Miss, fazendo a diferença. Uma excelente apresentadora, por sinal, que vamos falar sobre isso aqui um pouquinho. Mas o que nós vamos falar hoje aqui... Toma, produção. O que nós vamos falar aqui hoje... Porque é novidade, né? A Nicole, gente, ela foi Miss Espírito Santo Mundo 2024, Top 10, top 5 da prova de Miss Talento. Olha aí, tá vendo? É porque é tanta coisa que eu não vou saber falar. Miss Talento, nem sei se é esse o nome. A prova de talento do Miss Brasil. Miss Talento. Vai que inventamos um nome novo. Inventamos um nome novo aqui, gente. Pod Miss faz isso aqui. Nick, foi em 2024 a sua primeira experiência já de ir pro Miss Brasil. Concorrer pelo estadual em 2024 pelo Miss Mundo. E agora temos a novidade, né? Nicole vindo agora pelo Miss Cosmo. Me diz aí, Nick, qual... Não, antes disso, né? Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Bom filho a casa torna, porque nesse novo estúdio aqui você não tinha vindo ainda, né? Eu não tinha vindo ainda. Eu tô achando esse estúdio lindo e fiquei sumidinha, mas olha, eu entreguei uma cobertura de Miss Brasil e Mister Brasil pro Pod Miss Supra e eu demos sorte pra Miss Brasil, inclusive. Então eu vim receber um pouquinho dessa energia do Pod Miss pra ver se eu ganho um pouquinho dessa sorte, desse borogodó do Pod Miss também. Tô bem pertinho do Miss Brasil, mas eu falei, peraí, Ari, tá chegando perto, não dá pra ir pro Miss Brasil sem dar uma passadinha no Pod Miss. Só acho, né? Porque aqui a gente tem pé quente, viu? Pé quente. Aqui tem pé quente. Eduarda Brown foi pro Brasil, ganhou. Foi pro Internacional, ganhou. Lara Marina foi pro Brasil, ganhou. Internacional, gente, mantendo aí a gente no topo. Mantendo a gente num nível, né, bem alto. O nível Espírito Santo de ser, né? Tivemos a Letícia também, que foi pro Miss Mundo. Você passou a coroa pra... Eu passei a coroa pra Letícia. Isso, verdade. Você passou... Gente, vocês lembrem aí, volta os episódios aí, que a Letícia Galvão também está sempre conosco aqui. É uma das nossas co-hosts aqui do Pod Miss. Que ela foi pro Miss Mundo e foi você que passou a coroa pra ela, né? Foi eu que passei a coroa pra ela, ela era do Miss Universo, então nós fomos coroadas na mesma época, no mesmo ano, né, edição de 2024, porém franquias diferentes. Mas a Letícia tinha um perfil da franquia Mundo também, que é um perfil diferente do Universo. Eu sempre digo que as franquias são como o Bob's, o McDonald's e o Subway. O mesmo público, o mesmo produto, mas tem ali as especificações diferentes. E a Letícia se encaixava muito no Miss Mundo. Então, ela foi aclamada Miss Espírito Santo Mundo 2025. Passei a coroa pra ela. Ela nos representou muito bem no Miss Brasil. Nos manteve ali num topo também bem bacana. Continua no nível do Espírito Santo, que afinal de contas é a nossa nova powerhouse, né? O Espírito Santo. Vou te falar aqui uma coisa, tá, gente? O Espírito Santo... Como diz o Charles e o Claude, os meus amigos, não estamos sem paciência. Nós estamos sem paciência, entendeu? O Espírito Santo tá sem paciência. E a gente aproveita, né, gente? Porque o Pod Miss está aqui pra você que não conhece ainda, pra você que tá chegando agora no nosso canal. Você já... Até fiquei emocionada. Você já se inscreveu? Você já ativou o sininho? Pois é, então, por favor, já se inscreva no nosso canal, já ativa o sininho e já coloca aí comentários, o que você tá achando desse episódio, quem você gostaria que a gente entrevistasse mais aqui. Mas vamos lá, o que acontece? Só para vocês entenderem. O Pod Miss fica em Vitória, Espírito Santo, na nossa capital aqui do Espírito Santo.
E eu tô no melhor lugar, né, gente? Porque as melhores misses do Brasil estão aqui. Então eu tô... Pode me só surfando na onda, porque as melhores estão aqui. Então, todas as nossas misses Brasil aqui, que já estão no Espírito Santo, sempre passam aqui pelo Pod Miss. A gente fala que a gente tem o pé quente, tá? Porque todas que passaram aqui... Você vê, o Danton teve aqui, o Danton teve lá de São Paulo... Ele veio de São Paulo só pra gravar o Pod Miss, olha que chique. São Paulo pra cá, pra gravar conosco. E ele esteve aí em uma posição e ganhou coisas lá que o Brasil nunca tinha ganhado. Que nunca tinha ganho, né? Então você tá vendo, né, meu amor? E ele é um rapaz muito inteligente, não é só um mister que chegou pra desfilar, não. Ele tem um conteúdo muito bacana, uma trajetória bonita. Nossa, eu fiquei apaixonada na história do Danton aqui. Inclusive, assim, você que não assistiu, volta lá no episódio, porque vale a pena. Eu fiquei torcendo muito por ele, porque realmente, assim... Muito inteligente, o propósito dele por trás. Enfim, mas não vamos falar dele. Não vamos falar de Nicole Guedes, né? Eu só queria dar essa introduçãozinha aqui, porque realmente você passou a coroa pra Letícia. Passei. E muito bacana, porque as nossas duas meninas que estão conosco. Meninas, né? Duas meninas. Continuando meninas, pode ser meninas. Maravilhosas que estão aqui conosco aí, fazendo o Pod Miss acontecer de alguma forma. Mas vamos lá, Nick. Passou o Miss Mundo, passou todo o processo. Foi em 2024. Então, assim, o que deu? O que aconteceu pra você voltar agora? O que passou na sua cabeça? Como é que foi o Miss Mundo nesse sentido? A experiência? Foi bom pra você querer voltar, né? Sim, a experiência do Miss Mundo foi o meu primeiro concurso nacional. Foi bem intenso. Eu sempre acreditei no Miss realmente como propósito. A gente entende que o Miss, ele é uma escadinha de carreiras. A gente sabe que dá muita visibilidade a uma escadinha de carreiras, mas... O Miss Mundo, ele surgiu com um propósito muito grande da minha carreira filantrópica. Eu faço filantropia desde os meus 14 anos. Começou na igreja e desde então nunca parei. Eu abraço muitos projetos e cada dia que passa eu conheço mais projetos e eu digo que o Mundo Miss me deu como presente pessoas e projetos. Então isso me edificou muito. Fui pro Miss Mundo, participei do confinamento de uma prova de talento que eu jamais imaginei que eu ia participar. Eu cantei no Miss Brasil. Você tem noção? Eu cantei no Miss Brasil. Você nem deve ter visto isso. Não lembrava dessa parte. Você cantou? Você sabe como foi a prova? Eu tinha enviado um vídeo na vertical. Precisava de ser na horizontal, algo do tipo. E ali o Will, que cuida das redes do CNB, me falou: Nicole, você me mandou no formato errado, mas eu vou te dar até meia-noite pra você me mandar outro. Eita. Foi. Mas você tinha mandado de quê? De outra coisa? De outro formato. Precisava de ser o formato deitadinho pra mas poder já cantando também? Já cantando também. Ah, tá. E aí eu pensei, caramba, mas eu tô mandando pra mandar, eu não vou passar nessa prova. As meninas são muito profissionais, dançarinas profissionais, cantam mesmo. Eu cantava assim na igreja em alguns momentos, mas nunca fui profissional. E aí eu mandei assim em pé o vídeo e foi gravado dentro do carro da mãe de uma Miss, depois de um desfile de noivas, 11 horas da noite. Nossa! Assim, completamente improvisado. Eu lembro até hoje, eu tava assim no carro, no estacionamento. Peguei uma luzinha que eu tinha de LED pequenininha, coloquei ela em mim, posicionei o celular, falei, amigo, segura aqui pra mim rapidinho. Cantei. Passei, só eram 5 vagas. Passei pra essa prova de talento do Olha, Miss de quantas Brasil meninas? De todas que mas mandaram, assim, tinha... Eu acho que mais de 20 mandaram inscrição, tipo, da prova de talento. Que legal. E aí, ali foram saindo os vídeos das aprovadas com intervalo de 1 hora, mais ou menos. E eu olhei, gente, as meninas fizeram vídeos com drone. O meu vídeo foi gravado dentro do carro, eu não vou passar. Mas eu tentei, eu acho que a gente tá... Quando a gente tá no concurso, a gente tem que se desafiar a fazer aquilo que é proposto pela franquia, pelo concurso. Eu me desafiei e passei nessa prova de talento. Só, gente, que bacana. Nem acreditei, então assim, foi algo que eu realmente me desafiei. O Miss Mundo tem a prova Top Model, aí vem aquele desafio de montar look. Tem a prova do traje típico, eu montei um look de café junto com alunos de uma escola. Eles fizeram parte do meu traje típico. Eu lembro todo esse processo que você passou. Foi bem bacana, foi traje. Muito que eu acredito sobre educação, né? Eu sou bióloga, mas eu me formei em licenciatura, sou educadora ambiental. Eu me digo professora e educadora ambiental, porque a Ari sabe, nós somos professora, mas às vezes nós não estamos professora, mas não deixamos de ser. Então a educação, ela entra muito como propósito. Foi lindo ter levado esse traje típico. Então eu vivi esse processo de Miss Brasil Mundo de forma muito intensa, e continuando trabalhava de segunda a sábado, me preparando para o Miss Brasil Mundo, fui para o estadual, fui para o nacional e eu descobri que muitas coisas sobre a franquia era novidade para mim, eu realmente não sabia tão a fundo, porque foi o primeiro ano que o Charles pegou, que é o nosso CEO aqui no Espírito Santo das franquias Supra, Mundo e Universo,
E foi o primeiro ano que ele tinha pego o CNB. Então, eu fui a novidade e a gente foi descobrindo juntos como que era esse processo. Porque até então, a experiência era só o universo. Sim. E o universo é muito diferente do mundo. Não só pelos propósitos e pelos valores, mas o que eles pedem de uma missa é muito diferente. Então, a gente foi descobrindo juntos ali. O Claude até fala que eu fui a... Ele tem um termo que ele usa que diz que eu quebrei esse ciclo e iniciei um novo para coordenação. Foi quando a gente descobriu de fato como era. Então, dali eu me tornei apresentadora de concursos cada vez mais. Passei um ano aí de 2025 apresentando muitos concursos. Então, eu passei a coroa, mas eu nunca me afastei do mundo Miss. Eu digo que desde que eu entrei no mundo Miss, eu respiro esse universo. E eu amo, eu sou apaixonada. E eu vejo no olho das meninas, quando elas estão competindo a um concurso, eu tô apresentando, eu vejo um brilho, eu vejo sonho. E isso também me inspira, sabe? Por mais que não sejam meninas experientes, o sonho delas me inspira muito. Então, nunca saiu de mim a vontade de voltar aos concursos, porque eu sentia que eu nadei e não queria morrer na praia. Era um propósito que ainda era muito vivo em mim. E eu conheci o Miss Cosmo no final do ano passado. Uma pessoa me apresentou, te digo aonde? No final do Miss Espírito Santo, uma pessoa falou comigo, por que você não vai pro Miss Cosmo? Eu falei, Miss Cosmo, mas... eu vi muito pouco sobre o concurso, acompanhei um pouquinho da Gabriela Borges, mas como que é? E aí eu fui vendo, pesquisando sobre a franquia. E eu disse, essa franquia pra mim tem tudo a ver comigo. Os valores, tudo que a franquia prega, o formato do show. E ali eu fiquei estudando a possibilidade de voltar. Vou falar até a verdade pra você. Me incentivou muito voltar o fato de não ter que pagar a inscrição. Que o Fabrício Granito, que é o CEO, ele fez esse formato online. Então, a gente foi competir primeiro a fase estadual de forma online, sem pagar a inscrição. Então, eu falei assim, nossa, já dá uma economizada boa. Porque você sabe que Miss é uma coisa cara. Não é barato, não é baratinho ser Miss, não, gente. Não. Aí você vai falar assim, nossa, mas então as meninas do Espírito Santo são ricas? Não, nós somos teimosas. Nossa área, sabe, nós somos teimosas. Nós damos a cara, tá, pra fazermos acontecer. E é com muito esforço, tá, gente? A gente trabalha muito pra fazer acontecer. Então, ali já pensei assim, poxa, já vou economizar um dinheirinho aqui, vou pra uma franquia super diferente. Tem uma galera aqui do Espírito Santo que me apoia. Legal. Vamos já buscar essa inscrição. Me inscrevi e sou a primeira Miss Espírito Santo Cosmo. Afinal de contas, a franquia só tem 2 anos. Olha só, então peraí, vamos lá. Então, então o ano passado não teve Miss Espírito Santo Cosmo? Não, porque o primeiro ano do Miss Cosmo, que foi 2024, foi a aclamação da brasileira. Ah, não teve os concursos estaduais. Não teve os concursos estaduais. Okay. E no ano passado, Gabriela Borges foi aclamada, foi pro Internacional, ficou no top 5 e já era Fabrício Granito como o empresário franqueado. E esse ano ele promete um super show com 34 candidatas. E esse é um concurso um pouco diferente, eu tava acompanhando, né, aí o seu processo, porque tinha mais de uma candidata de cada estado. Como é que é esse processo? Eu queria até entender um pouquinho, porque é isso, pessoal, vocês estão assistindo o Pod Miss, o mundo Miss tem algumas peculiaridades, né, e que é importante, que é legal aí, cada franquia tem a sua forma de... Foi o que você falou. É tipo McDonald's, Subway e tal, mas é parecido, mas não é igual. Não é igual, E aí, como é que é esse negócio, Nick? Eu vi que tinha mais de uma concorrente do Espírito Santo, tinha mais de uma concorrente de cada estado. Como é que é o processo do Miss Cosmo? Foi um processo longo. Então, assim, a gente diz que quem chegou até aqui foi resiliente, porque foi um processo diferente que o Fabrício trouxe, que não é algo que o Brasil está acostumado. Foi um processo online, a fase estadual. Então, nós tivemos, ali no comecinho do ano, um período para primeiro eleger a candidata estadual. Porém, a intenção inicial do Cosmo era levar 2 candidatas por estado. A candidata eleita, que seria a Miss Capital, e a Miss Estadual. Assim, daria oportunidade para 2 meninas competirem a Miss Brasil. A gente tem, por exemplo, no Universo, no Supra e no Mundo, as rotas turísticas. Sim. No Cosmo não são rotas turísticas, são misses estaduais, misses da capital, e ele ainda lançou um formato diferente da Miss Popularidade. Por exemplo, eu sou Miss Estadual Popular, porque devido à contagem de votos em um período que ele fez uma ação, eu fui a mais votada daquele final de semana do Brasil, a nível nacional, e eu já fui eleita direto Miss Estadual Espírito Santo, depois de ter passado pela primeira fase. Isso na segunda. Então, ali eu fui Miss Estadual Popularidade Espírito Santo.
Nossa. É longo. Uau, peraí. É diferente. Assim, a gente tem que respirar um pouquinho pra entender, porque foi um processo assim, muito diferente. E o próprio Fabrício, ele em lives, fala com a gente, realmente, quem está aqui hoje quis estar aqui, porque foi um processo que a gente... É como se filtrasse as meninas que teriam essa resiliência pra chegar até lá. Porque pensa, a menina esperar por meses até passar por esse processo pra chegar no Miss Brasil, às vezes geram algumas dúvidas. Sim. E às vezes vão acontecendo algumas situações do tipo, a menina vai casar, não conseguiu mudar a data do casamento, aconteceu de a menina entender que não era o momento pra ela voltar. Então a gente teve algumas desistências. A intenção inicial do Cosmo era levar mais candidatas, mas até então somos 34, que já é um número significativo. Nossa! Porque além das misses estaduais, se somos 34 misses, além das 27, nós temos aí então outras 7 misses que são as misses capital. Ah. Então, Mas aqui vai no ser Espírito bacana. Santo não vai ter duas, só vai ter você. Aqui no Espírito Santo nós tínhamos uma outra candidata, mas ela acabou não indo. Acredito e espero que um dia ela volte a competir novamente, né? Foi a Miss Colatina? Na verdade, não foi a Colatina, foi uma moça aqui de Vitória. Eu acho que era a primeira experiência dela no mundo Miss. Mas vamos torcer para que um dia ela continue essa trajetória, que ela visite a gente no Miss Espírito Santo quando tiver o nosso show maravilhoso que a gente espera o ano todo. Então, esse ano sou eu no Espírito Santo. Mas a gente tem, por exemplo, se eu não me engano, São Paulo são 2 meninas. Que a Érica e a Stephanie, não sei se são 3. Eu acho que no Paraná, se eu não me engano, são 2 também. Então, alguns estados ali a gente tem 2 misses. É bem bacana dar oportunidade para outras candidatas, porque ficou um concurso muito democrático. Dar oportunidade para mais meninas e com custo reduzido para a taxa de inscrição. Porque a gente sabe que o investimento de uma miss é muito grande. A gente tinha, por exemplo, a prova de traje típico e o Fabrício tirou. Porque pensa, o traje típico né, gente? é um custo. É um custo alto, tá? É um custo. É lindo, o show é lindo. Mas além de o custo ser alto e a gente poder investir esse valor em outra parte da nossa preparação, o Cosmo, ele fala muito sobre sustentabilidade. Então, a equipe do Miss Cosmo Brasil interpretou o quê? O que vai ser feito com esse traje típico depois? Ele vai ser descartado? Porque dificilmente esse traje típico ele vai ser aproveitado. A não ser que seja um artista, um ateliê que trabalhe com isso e possa alugar depois. Mas existe um desperdício muito grande de trajes típicos. Então, assim, isso nos ajudou também, tá? Fabrício, obrigada por ter pensado na gente. Mas é verdade. É verdade, isso ajuda muito. E a gente vai ficar em confinamento de 4 dias em Teresópolis. E a final do Rio de Janeiro. Ruim, hein, gente? Difícil, né? Muito difícil. Vida difícil dessas meninas. Ficar lá em Teresópolis 4 dias comendo, bebendo. Até parece, gente. No Até Risó parece ainda. No Risó ainda, que eu tô gente. doida pra conhecer. Tem um formato de castelo maravilhoso, que é o Le Canton. Tô doida pra ver, vou te mostrar Olha depois as isso, fotos. gente. Mas a pergunta que não quer calar, né? Vai poder usufruir tanto? Porque é preparação, confinamento, né? Mas aproveita um pouco, né? A gente pode Nem dar que uma... seja pra tirar foto, elas aproveitam. Eu acho que pelo menos o buffet a gente vai aproveitar bem, porque Miss come de verdade, tá, gente? Vocês acham que a gente não bate pratão de pedreiro? Vocês estão por fora. Miss come muito de bem. ruim. É verdade. Come Pelo igual menos a o onça. buffet do Le Canton, meu amor. A gente vai aproveitar todos os momentos. Então vamos lá. E quando vai ser, Nick? Já vai ser dia 27, afinal. Agora. Do dia 23 ao dia 27 acontece o Miss Brasil. E nós vamos ficar do dia 23 ao dia 26 no Le Canton, em Teresópolis. E lá que vão ser as provas de traje de banho, prova de gala, a nossa entrevista preliminar. E então nós vamos pro Rio de Janeiro dia 26, vamos ser recebidas num coquetel maravilhoso no Prodigy. Vai ser um coquetel que promete muito, super sofisticado. Vai ser a nossa recepção, mas já é quase uma despedida também, né? Porque no dia 26 pro dia 27 já será a final. Nossa final vai ser no Vivo Rio. Quem tá organizando é o Guilhermino. Guilhermino é um artista antiguíssimo no mundo Miss, uma lenda. Eu amei ele, a gente teve uma aula com ele, super alto astral. E ele tá prometendo fazer um show mais futurístico. O Cosmo, ele tem um pouco dessa pegada futurística. Depois eu vou te mostrar a abertura, como que foi do último Miss Cosmo. O look das meninas de entrada tinha uma pegada meio metalizada. Pareciam umas guerreiras, umas no prata e outras no dourado. E o Guilhermino tá trazendo essa referência do internacional aqui pro Brasil, trazendo um show bem futurístico. E eu queria muito dar spoiler, mas eu não sei se eu posso, então vou ficar quietinha pra não levar bronca. Mas eu queria muito poder dar esse spoiler. Mas não tem problema, não. Vai.
Depois que foi lá, já era. Não é? Quem dera eu poder dar Eu quero spoiler. arrancar dela. Vai, Você já pensou? Leva que a bronca gente por causa de consegue. Ariana do... Não, Nossa. de jeito nenhum, Você gente. já pensou? Como é que é o nome dele? Fabrício? Fabrício Granito? Fabrício Granito, olha bem aqui. Close my eyes, Fabrício. O que tem, né? Olha o Cosmo, pode Miss, Cosmo, a gente, né? É legal dar os spoilers, porque aí as pessoas vão ficar ainda mais interessadas, né? Então, Eu olha queria só, que o vamos- próprio Fabrício estivesse aqui dando spoiler, porque aí eu não ia levar essa culpa. E a gente, de vez em quando, consegue arrancar algumas informações dele, a gente vai perguntando com um jeitinho e ele vai contando. É isso, né? Então, assim, a gente sabe de muita coisa, porque eles tiveram um bate-papo muito transparente com a gente, fizeram lives online, eles nos mostraram como que seria esse processo, até porque muitas meninas do Cosmo hoje são meninas novatas que não tiveram uma experiência anterior de Mundo Miss. Então isso é muito bacana quando eles explicam todo o processo para elas já irem se familiarizando e a gente também, mesmo Sim. que a gente tenha uma experiência, a gente saber dos detalhes facilita muito na nossa preparação. E lá das meninas que estão participando, tem outras meninas que já vieram de outras franquias? Tem meninas que vieram do Terra, tem meninas que vieram do Team, que são meninas de 18 a 19 anos, tem meninas que vieram do Supra também. Ah, legal. Então, do Universo, eu não sei se nós temos meninas que já vieram do Universo, mas que eu me lembro agora, Terra, Supra, alguns concursos Team e as novatas que ainda não tiveram essa experiência anterior no Mundo Miss. Ah, legal. E aí você tá vendo, você já falou aí bastante, né? Tem muita diferença do que você fez no mundo. Porque assim, a Nicole, ela tem a vivência do universo. Você não chegou a participar do universo, Cheguei né? a participar, eu fiquei em terceiro lugar no Miss Espírito Santo em 2023. Você chegou a participar. Foi dali que eu fui aclamada Miss Espírito Santo Mundo. Pro Miss Isso. Mundo, entendi. Então você vê, né? A pessoa que ela já trafegou aí, então vocês têm conhecimento de causa do que você tá Sim, falando sim. e a diferença de cada franquia. E é uma coisa que a gente sempre conversa aqui, né? Por exemplo, quando a Eduarda teve aqui, a nossa querida Duda, né? Aí o pessoal perguntou, Duda, e aí, você vai voltar pro universo, alguma outra franquia? Ela falou assim, não. Porque pra mim, assim, eu cheguei... Eu escolhi o Supra... E eu fui muito bem recebida, e pra mim não é... Eu não quero ser uma colecionadora de títulos, Sim. eu quero carregar e tal. Mas também ela chegou assim, no ápice, Ela né? chegou no A ápice Duda da chegou Copa no do ápice, Mundo. né, gente? A Duda Ela recebeu é- a taça que pelo A amor de taça Deus, da Copa né? do Mundo ela já ganhou. Então, A assim, primeira... E foi a primeira brasileira a trazer, né? A coroa internacional do Supra. E aqui do Espírito Santo, né, gente? Então, realmente, não faz muito sentido. não faz. Mas, Nicole, vamos lá. Essa paixão pelo mundo Miss, o que te encanta? Porque você, vamos lá, profissionalmente falando, você não teria necessidade do Miss. Vamos lá. Deixando bem claro aqui, tá, gente? Por quê? Uma coisa que nós estávamos conversando aqui no off. Ser Miss é uma profissão, de alguma Sim. forma, né? É uma profissão. E eu deixo claro que, a gente sempre conversa isso, que se a mulher souber aproveitar a plataforma, é o que o Charles fala muito aqui. As 2 vezes que o Charles esteve aqui, ele falou muito sobre isso. A plataforma em si, você tem uma faixa, uma coroa, não é certeza que você vai, Não agora é. eu vou bombar, agora as coisas vão acontecer. Foi uma coisa que eu tava conversando com uma futura candidata aqui de um municipal aqui, conversando com ela. Falei, ó, entenda uma coisa, ter a faixa e a coroa não vai abrir as portas, as coisas vão acontecer, não. Você precisa galgar o seu caminho, você precisa fazer as coisas, porque é lê do engano acreditar que tá com a faixa coroa, as portas vão se abrir, que as coisas vão acontecer. Ou seja, se a menina for esperta, inteligente e tiver objetivo, ela usa a plataforma como aí uma catapulta para a profissão dela, né, Nick? Mas vamos lá, nesse sentido, cara, você já é muito boa comunicadora, você já tem a sua profissão de apresentadora, você já trabalha aí também nessa outra parte aí do mundo digital. O que te encanta tanto no mundo Miss? O que faz a Nicole abrir mão de tantas coisas pra estar mais uma vez aí buscando o mundo Miss? Porque você tem que abrir mão de muita coisa, né? Nossa, isso eu acho que é uma frase muito certeira. Abrir mão de muitas coisas. Eu digo que a gente realmente tem que renunciar muito pra viver do mundo Miss. E a gente trabalha e acaba deixando de trabalhar, digo remuneradamente, a gente abandona algumas formas de ganhar dinheiro. É isso que eu tô falando. Pra se dedicar ao mundo Miss. Então, assim, eu sempre digo que, nesse sentido financeiro, o mundo Miss é como fazer uma faculdade. A gente estuda, faz a faculdade e depois a gente se posiciona no mercado de trabalho.
Às vezes demora 1 ano, às vezes demora 2 pra gente se posicionar no mercado de trabalho. E às vezes nem acontece. Sim. Porque isso é um fato, às vezes nem acontece. Então, assim, o financeiro eu interpreto dessa forma como um investimento. Graças a Deus aqui no estado a gente tem um apoio muito grande. Eu continuo tendo um apoio muito grande de muitos parceiros que já estiveram comigo e que estão com o Miss Espírito Santo. Então, não é tanto um gasto, é mais pelo não poder trabalhar tanto em algumas áreas como eu poderia. Hoje eu trabalho como social media, eu tava até falando com a Ari, é o meu feijão com arroz, é o meu trabalho de social media, eu tô no digital há alguns anos. E eu também sou apresentadora e sou modelo. Sou bióloga como formação, mas eu trabalho só filantropicamente como bióloga. O Mundo Miss, ele vem com um propósito, realmente. Eu digo que eu respiro o Mundo Miss, eu sou apaixonada pelo Mundo Miss. E ele surgiu, na verdade, há alguns anos, quando eu era modelo. E a minha agência da época falou, acho que eu vou te mandar pro Miss. Eu falei, gente, como assim? Eu não tenho perfil de Miss, não tem nada a ver. Eu tinha 18 anos, eu tava na faculdade, eu estagiava numa escola. Estagiava, não dava aula, já com 18 anos, já era professora. E naquele ano eu fiquei em 3º lugar, só que era assim, um formato completamente diferente, porque não tinha esses pré-confinamentos que tem hoje. Foi algo do tipo, vai, desfila, responde a pergunta, seja incrível, se gostarem de você, você vai ser Miss Espírito Santo. Fiquei em 3º lugar. Nesse ano, eu saí na capa do jornal, junto com as outras meninas, a vencedora e a 2º lugar. E a escola que eu dava aula descobriu, e as crianças ficaram alucinadas com a tia modelo. E de repente eu me tornei a tia modelo, e eu percebi que tudo que eu falava da tia modelo tinha um pouquinho mais de crédito. Se a tia modelo falava isso, então eu vou acreditar. Porque olha a tia modelo no jornal, como é que ela tava bonita. E eu olhei e falei, gente, o Mundo Miss então é isso? É esse o impacto que a gente tem nas pessoas? Isso me encantou. Foi assim, o meu primeiro contato, de que foi a minha paixão ter entendido como que eu consegui impactar positivamente a vida das pessoas. Nessa época, eu já tinha uma posição filantrópica significativa, tanto do lado da igreja, como com a educação ambiental e educação científica. Eu criava jogos para crianças e adolescentes com dificuldade cognitiva, de aprendizado. Então, desde essa época, eu já tinha essa veia comigo, sem ser Miss, sem ter uma coroa. E dali eu decidi que um dia eu voltaria. Eu queria gerar esse impacto na vida das pessoas. Eu queria esse poder transformacional que o Mundo Miss gera na vida do outro através da nossa faixa, através da nossa coroa. Então, eu demorei pra voltar. Eu demorei, eu acho que 6 anos pra retornar ao Mundo Miss. Pensa, eu tinha 18 anos. Sim. Demorei 6 anos pra retornar. E foi justamente essa pergunta que me fizeram. O que te encanta e o que mudou da Nicole da primeira vez até agora? Mudou muita coisa. A minha formação, o meu impacto social, mudou a forma que eu me posiciono, a postura que eu tenho. E a Nicole Miss se criou. Então, participei em 2023, não ganhei. Eu tentei encontrar vários motivos por não ter ganho, tentei me culpar e dizer por que eu não ganho, não fui boa o suficiente. A gente tem esse processo quando não vence também no Mundo Miss, mas a maturidade emocional vem daí quando a gente passa a interpretar as coisas de outra forma e entende que não é o fim. A gente tem outras oportunidades no mundo. E veio essa outra oportunidade de participar do Miss Brasil Mundo, e eu entendi que aquilo era pra mim. Eu entendi que o ser Miss é parte de quem eu sou. Eu tive oportunidades no Mundo Miss, como, por exemplo, hoje eu conheço 43 cidades do Espírito Santo. 43 cidades de 78. Eu conheço 9 estados do Brasil. Eu conheci alguns estados por conta do Mundo Miss. E eu consegui levar isso não só pra minha vida, os projetos que eu vou, quando eu converso com crianças, quando eu palestro, e eu conto toda essa experiência que eu tive através do Mundo Miss, eu consigo levar algo que vai além da passarela. Eu consigo levar algo que vai além de usar uma coroa e de usar um salto. Eu levo realmente aquilo que é a vida real, só que de uma forma transformacional mesmo. Isso me encanta muito. Então, além do ser Miss, o ser apresentadora, o ser a pessoa que vai no confinamento do Miss Espírito Santo e olha no olho da menina e diz que é possível ela conquistar os sonhos dela, isso me encanta muito, isso me incentiva como pessoa, sabe? Eu sou apaixonada pelo Mundo Miss, mas ainda me faltava uma coroa de Miss Brasil e é isso que eu tô buscando agora. Eu acho que levar o Brasil, levantar a bandeira do Brasil, espero que no Vietnã, é algo que tá muito latente em mim e algo que eu sonho, e eu oro muito a Deus para que, caso seja a vontade dele, se realize. Eu sempre coloco muito Deus na frente, sabe? E eu digo que
Deus veio na minha vida dessa forma. Deus foi me mostrando muitos caminhos que eu podia mostrar o rosto dele, a face dele através do Mundo Miss. Isso realmente aconteceu. E ele vem me mostrando através do Mundo Miss também a misericórdia dele. E isso é muito bonito. Isso a gente tem algumas missas que tem alguns testemunhos, algumas experiências parecidas, sabe? Como que apesar de ser um mundo de muita vaidade, Deus se faz presente. É porque, na verdade, Deus, eu sempre falo, Deus faz presente nos detalhes. Nos detalhes. Né? E são detalhes, às vezes, tão pequenininhos. Mas aí eu falo, né? Elias, quando tava lá na caverna, aí veio uma grande tempestade. Ah, não tá na tempestade. Veio relâmpagos, não tá. Mas na brisa suave. Então, às vezes, a gente fica esperando só grandes coisas. Filha minha, é isso que te digo. E Deus tá falando o tempo todo com você. E você, às vezes, não tá atenta. Sim. Mas eu acho que o propósito de vida é sobre isso, né? Eu também pergunto acho. Assim, o que é propósito de vida? É quando você tem essa... Entender que nunca foi sobre você. Sim. Sempre é pelo outro, né? Então, essa questão. Usar a sua voz, usar o conhecimento e a voz que o Senhor tem te dado. E quando eu falo a voz, no sentido assim, né? De poder ter essa... Quando você falou assim, as crianças me ouvem e falam assim, a tia modelo falou, tem autoridade. Então, essa autoridade é você falar e as pessoas... Não, poxa, Nicole é uma menina séria. E o que se ela falou, a gente... pode levar em consideração. Né? E a autoridade mesmo. Eu acho que você usou a melhor palavra. O que uma Miss tem, além de a gente dizer a palavra liderança? A gente fala liderança, parece muito distante, mas na verdade a autoridade, a partir do momento que eu tenho uma faixa e eu tenho uma coroa, uma autoridade. Você está representando uma nação. Hoje você está representando um estado. Mas mesmo municipal. É uma cidade. Sim, e uma Miss, ela é representante. A Ari, hoje, que acompanha muito de pertinho, ela consegue até... compartilhar isso, como que uma Miss chega a lugares e chega a pessoas que talvez ela não chegaria se ela não fosse uma Miss, ou que ela demoraria um processo muito mais longo para chegar. A gente consegue falar com pessoas e falar para pessoas que talvez a gente não conseguiria, ou que talvez a gente demoraria anos e anos até ter essa autoridade, esse respeito, essa credibilidade que o Mundo Miss nos traz. O Mundo Miss, ele traz, e não só para a Miss em si, mas para as pessoas que estão envolvidas. É o meu caso, eu nunca fui Miss. Sim. Poderia ser, né, gente? Mentirosos, eu sei, também precisa me queimar, não, seus haters feiosos. Olha que nós montamos Misses no Miss Espírito Santo, nós fazemos acontecer. Olha isso! Mas brincadeiras à parte, por exemplo, eu não sou a Miss em si, mas eu estou vivenciando o Mundo Miss. Fui coordenadora aqui, né, da nossa capital, de Vitória, mas especialmente pelo Pod Miss. Então, a gente vê como que, realmente, assim, o Mundo Miss, e aí, eu não sei se todos os estados têm esse privilégio, porque... Eu acho que não. Realmente, assim, o trabalho que é feito aqui no Espírito Santo é diferenciado. Eu falo sempre assim, acho que as pessoas ficam esperando o estadual acontecer, o Miss Espírito Santo. Porque assim, cara, o nível de concurso aqui do Espírito Santo, pra mim, é internacional, não é nem nacional. O nível é altíssimo. É internacional, assim. Todo o processo que eles fazem de confinamento... É o que o Charles fala. É o único que tem 3 pré-confinamentos e o confinamento oficial. Nem o Miss Brasil faz isso, né? Isso é acreditar muito na plataforma. Muito. Porque é difícil. É um investimento altíssimo. Não só financeiro. É um investimento de tempo. Você imagina um coordenador e uma equipe de um concurso se dedicar ao ponto de preparar cada pré-confinamento. Não é só chegar lá, gente. Gente, é todo um processo. É todo um processo. Então, assim, se não fosse algo válido, se não transformassem vidas, eles não estariam fazendo isso ainda. Eu conversei sobre isso com o Charles. Ele falou assim, Ari, não é só business. Não sabe? Nunca foi somente business, porque... e aí, vocês já falou isso aqui várias vezes, vocês olharem os nossos... assistirem os nossos episódios anteriores, todos que vêm aqui falam sobre a transformação que aconteceu na vida. Eu lembro da Flavinha aqui, a nossa querida Flávia Clems. Maravilhosa, Miss Brasil. Pra mim, né, sempre será a nossa Miss Brasil oficial. Nada contra, tá, Marcela? Que você tenha um reinado também, Marcela. Incrível. Estamos na torcida. Mas enfim, não é porque a gente sabe perder não, tá, gente? Ao contrário, nós sabemos, reconhecemos, mas é porque realmente nós sabemos quem nós levamos, né? Enfim, ela voltará aqui, tá? A Flavinha já tá certa, ela vai voltar aqui, porque ela precisa contar essa experiência pós-Brasil. Queremos ela voltando pro Mundo Miss, inclusive, né? Vamos fazer uma abaixo-assinado pra Flavinha voltar. Vamos conversar e teremos a Flavinha aqui pós ainda. Queremos a Lara também, depois a Polônia. Lara também. Ela ficou ali numa posição, meu amor. Todo mundo que vai e volta tem que passar pelo Pod Miss, entendeu? Tem que passar. Mas enfim, a grande verdade que a gente fala é sobre isso, né?
A Flávia aqui, a gente conversando, Lari, eu saí outra mulher depois do processo do Espírito Santo aqui, né? E parece que é clichê, gente, mas não é. Só quem vive a experiência para poder entender o que é falado, né? E é sobre isso. A gente não pode ser hipócrita de dizer que não existem experiências ruins no mundo Miss, não existem desafios. A gente não pode romantizar o mundo Miss ao ponto de dizer para vocês que é um mar de rosas e que não terão desafios. Até porque os desafios também nos fortalecem. Mas a gente tá falando de uma realidade capixaba. Existem estados e estados e o que a Ari falou, a gente tem um privilégio muito grande aqui no estado porque a gente construiu uma história muito bonita. Eu falo a gente porque eu acho que eu faço parte muito desse processo. Eu apresentei o Miss Espírito Santo na live ano passado, o ano retrasado. Então eu tô sempre muito perto da equipe. Já palestrei para as candidatas municipais indo pro Miss Espírito Santo. A gente se torna família aqui. Então, assim, o Claude até fala, Claude é o nosso diretor artístico, ele até fala que ele chega nos nacionais e as misses falam, meu sonho é ter uma equipe como vocês. Mas é verdade. Porque, gente, o privilégio de uma miss, de pelo menos ter alguém pra ligar e desabafar e falar assim, eu tô cansada, eu tô estafada. Isso já é um privilégio, a menina poder dizer pra alguém, eu estou cansada e ela não ser julgada. Isso já é grandioso. É o acolhimento, né? É o acolhimento. Então, assim, é uma realidade do Espírito Santo que a gente sonha que todos os estados tenham um dia, ou pelo menos a maioria dos estados, para que todas sintam-se acolhidas e tenham uma experiência bacana no nacional, tenham esse apoio. Mas enquanto ainda os outros estados não tiverem isso, a gente tá aqui para apoiar vocês também, a gente também tá aqui para segurar a mão de vocês. Mas, Enique, eu queria trazer uma coisa que nós estávamos conversando aqui no off, né? Antes de começar. Você falou, ligar pra alguém pra falar que tô cansado, pra falar... Porque, assim, via de regra, a Nicole tá em todo o processo de preparação, mas a Nicole continua trabalhando. A Nicole tem que pagar as contas, né? E o mundo Miss... Inclusive, uma coisa que eu fico assim, cara, é muito amor. Porque, assim, pra ter um retorno financeiro no mundo Miss, não é assim da noite pro dia. Às vezes a conta não bate. Não é? Às vezes a conta não bate, realmente não bate. É por isso que a gente fala, é muito amor. E aí, assim, como lidar com isso, Nick? Porque, realmente, assim, é uma pressão muito grande, porque, querendo ou não, olha o que você falou, quando você foi em 2023... Isso. E que você não ganhou, você se perguntou... 2024, na verdade, né? 2023, que eu não ganhei o Miss Espírito Santo. O Miss Espírito Santo, tá. Você ficou questionando, por que eu não ganhei? Será que eu não fui tão boa o suficiente? Isso vem. A cobrança é muito grande. Porque, naturalmente, a gente já se cobra. Diariamente eu me cobro aqui. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo onde as redes sociais têm exigido uma perfeição que não existe. Que não existe. Né? Eu sempre falo sobre isso. Eu gosto muito sempre de falar as pessoas imperfeitas exigindo perfeição. Como assim? Né? Que loucura é essa que nós estamos vivendo? E assim, eu costumo dizer, e todo mundo, acho que tá todo mundo observando isso, nós estamos ficando doentes emocionalmente falando. A maioria das pessoas hoje, você vê, as empresas hoje precisam ter a NR01 porque entendeu-se que os colaboradores precisam de um apoio mental, de um apoio emocional, porque realmente as pessoas estão doentes emocionalmente falando. A pandemia, eu acho que trouxe muito disso. Eu acho que a pandemia só antecipou algo que já iria acontecer naturalmente, mas eu acredito que antecipou, porque a ideia do confinamento, a ideia do ficarmos... confinamento não, confinamento como é que é o nome que fala que ficamos dentro de casa? Foi confinamento. O fica em casa, gente. Foi um confinamento. Mas foi confinamento, ficamos confinados em casa. Então, assim, aquela ideia de não podemos sair. Sim. E quantas pessoas que perderam entes queridos e não puderam nem sequer fazer o velório e tal. Então, tudo isso trouxe essa angústia, essa incerteza, né? Nós, quanto seres humanos, nós temos uma necessidade de acreditar que sabemos o que vai acontecer no futuro. Acreditar, porque ninguém sabe de nada. Mas quando tem uma incerteza... Isso dá um desespero, e foi um desespero mundial. E aí, realmente, foi aquela questão. Não tinha quem era rico, quem era pobre, quem era preto, quem era branco. Foi todo mundo na mesma pegada. E eu acredito que isso trouxe um desequilíbrio emocional muito grande. E isso ainda tá reverberando até hoje. Parece que tem muito tempo, mas não tem muito tempo. Não tem muito tempo e tá reverberando até hoje. E a gente vê muitas pessoas... E eu acho que o advento da internet, esse boom das redes sociais, tem feito com que isso piore
gradativamente e muito fortemente a gente vê aí psiquiatras, psicanalistas, pessoas psicoterapeutas, enfim, psicólogos conversando sobre isso. Eu assisto muito podcasts e falo exatamente sobre isso. As pessoas estão doentes emocionalmente falando. Então, lidar num processo desse de preparação, onde você tem a sua vida normal, mas você tem que se preparar para um evento onde você vai ser julgada. Não julgada, você vai ser avaliada em todos os quesitos. Você tá sendo avaliada, você tá se preparando para ser avaliada em todos os quesitos. E a nível nacional, porque você vai aparecer, seja na live ou seja na TV, para centenas e milhares de pessoas que estarão ali te vendo e te julgando. As pessoas vão... Ah, é bonita. Ah, não é bonita. Vira até meme, né? Vira até meme. Vira até meme, por causa de uma resposta, às vezes... de um nervosismo que acontece. Eu até fiz um vídeo aqui sobre no Miss Brasil que aconteceu com a Miss Maranhão, se não me engano, né? Que ela foi dar a resposta ali e no nervosismo as pessoas pegam um fragmento. Ou seja, é como se a vida toda toda a preparação, isso, todo o processo dela fosse definido em uma resposta que ela ficou nervosa. Então, assim, é pressão, né, minha amiga? É muita pressão. Como lidar com isso? E como você tem feito? Você chegou... Falando pelo off, você tá fazendo terapia? Como é que tá esse processo na sua vida? Eu falo assim, dentro da minha preparação mental, eu tenho o privilégio de fazer terapia. Então, assim, a terapia, ela vem me ajudando muito a entender exatamente o que a Ari falou. Nós não somos perfeitos. Você sabe que a Duda deu uma entrevista que eu achei incrível que ela disse, que perguntaram qual foi o melhor conselho que deram pra ela. E ela disse que foi o conselho que o Werner, que é da equipe do Miss Supranational, deu, que ela não precisa ser perfeita. E pra gente entender isso no mundo de hoje, como você disse, é muito, muito difícil. Então, eu passei o ano passado, eu tive, final de 2024, o Miss Brasil Mundo, uma preparação extremamente intensa. Eu tive em 2025 um ritmo de trabalho muito intenso mesmo. Chegou esse ano, eu entendi que eu precisava de desacelerar um pouco, só que essa minha necessidade, ela vinha carregada de muita culpa, porque eu sempre fui muito workaholic. Trabalho pra mim sempre foi algo muito presente. Eu trabalho desde os meus 16, 17 anos, então eu preciso de trabalhar para me sustentar, inclusive como Miss. Algumas pessoas até conseguem, de alguma forma, deixar de trabalhar para se preparar apenas como Miss, que também é um trabalho, porém é um trabalho não remunerado. Então, assim, esse meu privilégio de fazer terapia desde o começo do ano me auxiliou a entender que, além do ser Miss, eu sou um ser humano. Quando a gente entende que a gente é um ser humano e a gente passa a se olhar com mais carinho, a gente passa a se tratar com mais amor e entender que tá tudo bem não ser perfeito, porque a gente não vai conseguir alcançar isso, a gente respira um pouco melhor. Mas é um processo a gente ter essa compreensão, porque muitas vezes a gente olha até outras meninas e precisa de se controlar na autossabotagem, precisa de se controlar na autocomparação. A minha psicóloga, Rafa, obrigada, ela fala muito sobre os sentimentos que nós temos, que são sentimentos humanos. Alguns deles a gente não consegue fugir. A gente aprende a administrar essas emoções. E eu acredito que... Eu até tava falando com a Ari que eu achava que a essa altura eu ia estar pirando, eu ia estar louca. Eu falei isso com a minha psicóloga. Eu achei que eu ia estar descabelada, faltando menos de 10 dias pro Miss Brasil, e eu tô conseguindo respirar muito bem. Porque se eu estivesse naquele ritmo de querer ser perfeita e de achar que o que eu consegui não era bom o suficiente, eu ia deixar de fazer o mais importante, que era viver o Miss Brasil com leveza e com verdade. Então... um dos meus maiores erros, eu digo que em 2023, foi não ter vivido essa felicidade de estar ali e viver isso com leveza. Porque ver uma Miss leve, ver uma Miss feliz em estar ali e ver uma Miss que consegue mostrar quem ela é ao nível nacional, faz total diferença. Isso traz segurança até pra quem tá assistindo. E eu queria ser essa Miss, mas pra que eu conseguisse ser essa Miss, eu precisava de me cuidar. Eu precisava de cuidar da minha mente, eu precisava de cuidar de... toda uma preparação que vinha além da preparação para a coroa. Era uma preparação interna, espiritual, emocional, psicológica, mas também uma preparação física, uma preparação de uma boa alimentação. E eu te digo que a gente vai ter como apresentadora a Júlia Horta, que com certeza você conhece, que foi a nossa Miss Brasil. E eu me lembro de ela falar sobre isso no livro dela, mas também de ela falar isso em entrevistas. O que diferenciou ela no Miss Brasil e que ajudou com que ela conquistasse a coroa foi a maturidade
maturidade emocional e a forma com que ela lidava com as circunstâncias e com as situações. Você, como mentora, provavelmente aborda muito sobre isso com as meninas, sobre o respirar fundo, o aterramento, se sentir naquele lugar, entender que você tá ali e entender que não deu certo, tá tudo bem, vamos pra próxima, sabe? Porque às vezes a gente faz uma entrevista, poxa, não era isso que eu queria. Mas e o que vem depois dessa entrevista? Não adianta eu me remoer por não ter conseguido. O que eu preciso é de me fortalecer para conseguir ainda melhor na próxima. E isso exige um preparo, sabe? Terapia ajuda muito. Mentoria ajuda muito também, tá? Eu tenho feito muita a mentoria com a Jennifer. Não consegui encontrar com a Ari esse ano pra gente fazer a mentoria, mas recomendo que façam com ela também. Excelente mentora de Misses. E a gente fazer mentoria pra gente se conhecer... Isso também é uma forma de autocuidado gigantesca. Porque é uma pessoa que tem a oportunidade de se conhecer e anotar de fato quem eu sou, onde eu estou, o que eu quero, aonde eu consigo chegar e quem eu quero mostrar pro mundo. Isso é terapêutico. A grande verdade é que nós precisamos entender que tá tudo bem não fazer 100%, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Mas a gente tenta chegar no 100%. O problema, vou falar pra vocês, a gente fala bonito, mas... No final das contas, a gente tenta tanto chegar no 100%, a gente vai até o último fiozinho. A gente faz de tudo pra chegar no 100%. Às vezes a gente chega no 99%. A gente chega bem pergunta não pertinho. Pra mim, a pergunta não é se eu vou chegar no 100%. É o que está me motivando a querer chegar no 100%. O que está motivando a chegar no 100%. Porque se eu tô chegando no 100% porque eu tô querendo buscar ali, né, me aperfeiçoar e tal, mas via de regra, gente, a maioria das pessoas querem chegar no 100% para que ser aprovado pelos outros. Sim. E aí fica muito pesado isso, fica muito pesado. Então fica a dica aí pra essa conversa. Nunca foi sobre os outros, é sobre, nesse sentido, essa busca não é pra você agradar de aceitação, sabe? É pra você entender que você tá esse 1% cada dia melhorando e tá tudo certo. Aí eu falo muito na busca espiritual, de me aproximar mais de Deus. Eu falo sempre muito assim, eu quero que o Senhor, eu quero gerar um sorriso nos lábios de Deus, do Senhor ali. Se eu tô fazendo isso, tá bom. E às vezes... Talvez eu não vá agradar aqui todo mundo. Sim. E não tem problema. Porque ninguém... Jesus que veio aqui não agradou a gente. Quem sou eu na terra dos viventes para querer agradar todo mundo? Mas, Henrique, já vamos chegando aí. Porque o tempo passa rapidamente. A gente acha que tem coisa de 10 minutos aqui. A gente fala pouco. Parece que é 10 minutos aqui, mas já tá aqui nos nossos finalmente. Só me conta aí, o que a gente pode esperar da Nicole no Miss Cosmo, que é uma franquia nova, mas vai chegando. Aliás, já chegou chegando, Sim. né? O que a gente pode esperar da Nicole? Vamos profetizar aqui essa coroa, mais uma coroa aí. Você já tá aí nos Hot Picks também, não tá? Tô vendo aí. Tô nos Hot Picks, tô torcendo pra eu subir nos Hot Picks, inclusive, hein? Isso aí, vamos torcer e fazer acontecer. O que a gente pode esperar da Nicole nesse concurso aí? Eu acredito que o que vocês podem esperar da Nicole é uma Nicole que continua com os mesmos valores, com os mesmos propósitos, mas de cara nova, com mais cara de Cosmo. Eu tô trazendo mais essa modernidade que o Cosmo pede. Eu tô trazendo looks muito bacanas. Então pode teremos dar algum spoiler de looks pra gente? Algum spoilerzinho assim? Eu poderia até dar, só que o spoiler que eu pensei aqui eu vou entregar tanto. Então é melhor não. Tá não bom. consegui construir um spoiler, tão spoiler. Já tô dando quase a dica inteira. Então, looks bacanas, uma rede social mais ativa. Em nome de Jesus, o Cosmo, ele pede isso, uma rede social mais ativa. Inclusive, legal. sigam a Miss, gente. Isso Vamos aí. seguir a Miss. E pretendo mostrar muito pra vocês como que vai ser esse confinamento. Viver esse processo da forma mais leve, mais divertida, só que ainda assim muito profissional, porque eu acredito muito no mundo Miss e eu sempre lidei isso com muita seriedade e profissionalismo. E isso não vai ser diferente agora. Mas... eu espero que esse Miss Cosmo, não só pra mim, ele seja realmente esse renovo pro mundo Miss aqui no Brasil. Eu acho que a gente tá precisando dessa democratização de concursos. E a gente tá precisando de uma pessoa que realmente acredita nos concursos, assim como a gente tem aqui no estado, que abraça as candidatas, que lida com as candidatas como seres humanos, que eu acho que isso faz falta ainda no mundo Miss. E eu tenho certeza que vai ser um evento lindo, um confinamento maravilhoso. Eu tô muito empolgada, vou te dizer que as minhas expectativas
expectativas estão lá em cima. Olha, então vamos esperar, porque essa mulher aqui, quando ela sai de casa, ela não sai pra brincar não, gente. Se não for pra causar, ela nem sai de casa. Nós vamos causar e eu tô conseguindo levar na mala comigo pra final Claude Coimbra e Juan Fernandes. Eles vão estar comigo na final do Miss Brasil. Sério? Claude e Juan estarão lá com você? Claude e Juan estarão comigo. Vou te dizer que a agenda deles estava complicada, mas a gente deu um jeitinho. Então, nas preliminares e no confinamento, nós temos como via de regra não levar equipe, não ter auxílio de um profissional, porque nós seremos avaliadas enquanto produção. Legal. Eles querem ver o quanto que uma Miss consegue se produzir sozinha, consegue se virar sozinha para fazer tudo. Alguns concursos, eles autorizam esse auxílio. Então, assim, são propostas diferentes. Não existe um certo ou errado. São propostas diferentes. Essa é a proposta do Cosmo. Mas, na final do Miss Brasil, nos autorizaram levar equipe. Eu falei, Claude, Juan, em nome de Jesus, vocês que já colocaram a coroa na cabeça de tanta gente, tá na minha vez, vamos. Eita, Glória! Vai dar certo. Então, vai dar certo. Os dois vão comigo. Tô super empolgada de ter já a equipe Miss Espírito Santo junto comigo no Miss Brasil Cosmo. Dá um diferencial, né? E sem falar o suporte emocional. Porque os meninos já estão acostumados ali. E o Juan chiquíssimo, né, gente? Esteve lá na Polônia. Ele esteve na Polônia, você viu? Com a nossa querida Duda e a Lara. Então, assim, né? Estamos falando de maquiador internacional, meus amores, né? Internacionalíssimas. Mas, Ike, que bom ter você aqui. Estamos na torcida. Vamos aqui acompanhar agora vocês. Onde as pessoas podem acompanhar esse processo? Quando vai ser? Afinal, dia 27, você falou. Dia 27, vai no ser Rio de Janeiro. Vai ser uma live? Onde que a pessoa pode acompanhar? Vai ter uma transmissão, mas eu não sei se eu posso dizer qual que vai ser a plataforma, mas vai ter uma transmissão online. Vocês vão poder acompanhar o ao vivo. Ao vivo, perfeito. O ao vivo, até então que eu tenho conhecimento, o ao vivo da final. As preliminares, eu não sei se vão ser recortes ou se vão ter ao vivo, mas com certeza o Miss Brasil vai preparar algum conteúdo pra gente. Sempre tem, pelo menos um spoilerzinho de como estão sendo as provas. Mas transmissão ao vivo dia 27. Quem quiser presencialmente, os ingressos já estão à venda. Vai ser no Rio de Janeiro, no Vivo Rio, às 21 horas. Então, vocês também são convidados, quem estiver ali no Rio. Ou quem animar de ir pro Rio, a área que eu tô chamando. Mas ela não tá dizendo que a agenda tá difícil. Poxa eu já vida. Convidei pra ela ir no Rio, mas tá complicado de levar o Pod Miss através dela. Então, se você tiver o nosso convidado para estar lá, e pode acessar o Instagram Miss Brasil Cosmo Oficial, se eu não estiver enganada. E algumas páginas do Mundo Miss vão fazer essa cobertura oficial também. Então, lá no Miss Brasil, vocês vão ver essas páginas, podem seguir as páginas. Terão alguns dos nossos missólogos acompanhando das páginas. Então, eles vão participar ali com a gente, entrevistando, fazendo cobertura. E eles são incríveis, eles nos apoiam demais, demais nesse processo. É importante, né? Ter esse apoio aí, páginas do Brasil todo mostrando e dando essa força aí. Depois de tanto, né? De tanto trabalho, tanta coisa, é importante ter pessoas aí, páginas pra poder apoiar. Isso faz parte. Nick, então é isso, pessoal. Cadê? Coloca aqui câmeras close no meio. Isso. Eu gosto assim, produção. Eu gosto que a produção me obedece. E hoje estamos duas produções aqui. Meu marido tá só de lado. Então eu tenho que ter mais cuidado, porque quando é o maridão, a gente pode falar, produção. Aí mesmo, hoje não é o maridão, aí tem que vai ser o filme não, Ari. Deixa abaixo. Assim, entendeu? Mas, pessoal, olha, muitíssimo obrigado a você que esteve conosco até agora assistindo esse episódio. Mais uma vez, compartilhe, comenta aí, ativa o sininho, nos acompanhe aqui nas redes sociais, faça o Pod Miss crescer cada vez mais para termos aqui mais pessoas, mais misses, mais pessoas aqui do mundo Miss para você conhecer a história. Nick, mais uma vez, muito obrigada. Dá sua mensagem final aí e agradecimento ao pessoal que nos assistiu até agora, minha amiga. Muito obrigada a todos que acompanham o Pod Miss. É um espaço que eu me sinto em casa. Eu sou muito feliz aqui e eu tô muito empolgada com essa nova etapa, com essa nova fase, com essa jornada. E ter o Pod Miss comigo é muito importante. Isso dá um acalento no coração. E nos acompanhe, Miss Brasil Cosmo, dia 27 de agosto, a nossa grande final. É isso aí, meus amores. Muitíssimo obrigado. Até o próximo episódio do Pod Miss. Tchau! Fiquem com Deus!